Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 88 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 223F e 223G da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada juslaboral operária brasileira a respeito do dano extrapatrimonial. Nesse sentido, diz o artigo 223F da Consolidação das Leis do Trabalho que a reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais, quando advindas do mesmo ato lesivo. Portanto, a reparação por danos extrapatrimoniais, bem como a indenização por danos materiais, poderá ser pedida cumulativamente, desde que advindas do mesmo ato lesivo. De outra maneira, quando os atos lesivos são diferentes, não há como cumular a reparação por danos extrapatrimoniais com a indenização por danos materiais. Toda vez que os pedidos de reparação por danos extrapatrimoniais estiverem cumulados com a indenização por danos materiais, o magistrado deve estabelecer valores individuais para cada um dos pedidos, sendo que a indenização por perdas e danos não interferirá no valor dos danos extrapatrimoniais. Portanto, na hipótese em que haja acumulação dos pedidos entre danos extrapatrimoniais e a acumulação dos mesmos com a indenização pelos danos materiais, o magistrado deverá estabelecer valores específicos para cada um dos pedidos, sendo que o valor determinado para um não interferirá na composição do outro. Portanto, o valor destinado ao dano material não interferirá na composição do dano extrapatrimonial pretendido. Na composição do montante financeiro das perdas e danos, deve ser considerados os lucros cessantes e os danos emergentes. Portanto, ao estabelecer os valores relativos às perdas e danos, o juiz deve levar em conta os lucros cessantes, ou seja, aqueles lucros que deixaram de ser auferidos pelo atingido pelo dano e que trouxeram ao mesmo uma diminuição dos seus lucros ao longo dos tempos e que perdurará também
por causa dos mesmos danos causados a ele. Então, o magistrado deve considerar os lucros cessantes para a composição do montante financeiro das perdas e danos. E as mesmas situações devem ser também levadas em conta com relação aos danos emergentes, ou seja, aqueles danos que vão advir daquele dano principal causado em paralelo ao mesmo ou em função dos mesmos. Então, nesta situação, os danos advêm do dano principal e, portanto, devem também ser considerados como os lucros cessantes na composição do montante financeiro das perdas e danos. Diz o artigo 223-G da Consolidação das Leis do Trabalho que, ao apreciar o pedido de dano extrapatrimonial, o juiz considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação, os efeitos sociais e pessoais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que os mesmos ocorreram, o grau de dolo ou culpa do agente, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes e o grau de publicidade da ofensa. Portanto, quando o magistrado se propuser a desenvolver o seu entendimento a respeito do pedido, ele deve ser movido pela consideração da natureza do bem jurídico tutelado. Ou seja, é importante que o magistrado tenha em si qual é aquele bem jurídico que foi ofendido para apreciar o pedido do dano extrapatrimonial. E nesta situação, ele vai aquilatar as outras necessidades de extensão daquele efeito do dano ao meio ambiente de trabalho ou mesmo à vida pessoal do indivíduo atingido. Ele deverá também considerar a intensidade do sofrimento ou da humilhação. Quer dizer, a que ponto aquele sofrimento e humilhação pôde atingir o indivíduo dentro do seu meio ambiente de trabalho ou do seu movimento na sociedade propriamente dita. A possibilidade de superação, quer dizer, qual é a possibilidade que tem o indivíduo de superar aquela situação danosa ao longo do tempo. Os efeitos sociais e pessoais da ação ou da omissão que causaram aquele dano extrapatrimonial. Portanto, não só, como já vimos em aulas anteriores, não só as ações podem ser objeto de causa dos danos extrapatrimoniais, mas as omissões também. E aí, na composição do quantum indenizatório a respeito do pedido do dano extrapatrimonial, o juiz deve também
levar em consideração, portanto, os reflexos sociais e pessoais da ação ou da omissão sobre a vida do indivíduo atingido. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa, quer dizer, o valor que aquela ofensa vai ter durante todo o desenrolar da vida do indivíduo a partir daquela ação ou omissão que lhe causou dano extrapatrimonial. E por quanto tempo esta ação delituosa que veio a trazer ao mesmo dano extrapatrimonial perdurará durante a vida do indivíduo ao ponto de atingi-lo ao longo do passar do lapso temporal posterior ao mesmo. As condições que os mesmos ocorreram, ou seja, as condições em que os danos foram trazidos ao patrimônio pessoal do indivíduo e que podiam ou não ser objeto de escusa por parte do ofensor para que o magistrado possa ter a perfeita visão daquele dano em relação à vida do indivíduo. O grau de dolo ou culpa daquele indivíduo que causou o dano, ou seja, ele agiu com dolo, ele queria aquele resultado, era mesmo o objetivo dele causar aquele dano, ou ele mesmo não querendo, ele agiu de uma maneira que assumiu o risco de causar aquele dano extrapatrimonial ao indivíduo. Então, o juiz, ao estabelecer o quanto indenizatório, deverá também perscrutar qual é o grau de culpa ou dolo do agente naquela composição do dano extrapatrimonial ao indivíduo atingido. Também tem que o magistrado se ater na existência ou não de retratação espontânea, ou seja, após causar o dano, será que o agente causador não se retratou espontaneamente com o atingido para pedir desculpas ou pedir que ele levasse em consideração todas aquelas ocorrências para que não houvesse dali para frente os efeitos? Quer dizer, a retratação espontânea não pode ser aquela retratação forçada, havida depois do ingresso com a competente ação reclamatória de direitos junto à Justiça do Trabalho para pleitear a indenização dos mesmos. Então, se o indivíduo se retrata espontaneamente, não é que não vai haver o efeito pecuniário daquele dano extrapatrimonial sobre a vida do causador, mas poderá haver uma diminuição desses valores por causa dessa retratação espontânea que porventura possa ter sido implementada pelo ofensor em relação ao ofendido. Ainda que não haja retratação, pode ser que o indivíduo causador tenha tido um esforço para minimizar os efeitos da ofensa. Portanto, nesse caso, também o magistrado deve se ater ao estudo se houve ou não um esforço do agressor para minimizar os efeitos da ofensa sobre a vida laboral ou pessoal do ofendido. Se não houve o perdão tácito ou expresso, que é justamente aquela situação em que o indivíduo atingido deixa passar o tempo e
não se agita para conseguir a reparação dos efeitos da ofensa ao longo do tempo. Ou seja, e além disso, além de deixar passar o tempo, continua a desenvolver suas atividades profissionais para o ofensor ou dentro do meio ambiente em que o mesmo se encontra, normalmente como se nada tivesse acontecido. Aí, neste caso, deve ser considerado que houve o perdão tácito com relação ao ofensor pelo ofendido, ou mesmo expresso, quando é aquela situação que é divulgada de forma ampla a situação do perdão do ofendido em relação ao ofensor. Portanto, expressamente ele divulga que está perdoado o ofensor por causa daquele dano extrapatrimonial causado pelo mesmo a ele próprio. Também na distribuição do quanto indenizatório com relação ao dano extrapatrimonial, o juiz deve estudar a situação social e econômica das partes. As partes são de igual potencial econômico e social, quer dizer, são empregados entre eles e não tem uma situação social e econômica diferente do outro. Ou é uma empresa pequena, sem grandes implementos econômicos dentro do mercado de trabalho, que não vai poder arcar com situações financeiras muito amplas, ou é uma empresa gigante e cuja a situação do estabelecimento do dano extrapatrimonial a ser indenizado e a sua quantidade financeira vai servir a um binômio específico de pedagogia e de minimização dos efeitos daquele ato, ou seja, o valor a ser estabelecido pelo juiz servirá como lição para o ofensor nunca mais deixar acontecer esse tipo de coisa, ou seja, ele nunca mais vai dirigir palavras que venham a ofender a imagem, a vida social, a vida laborativa daquele empregado. É suficiente o valor para que isso aconteça? E mais, pode servir para aquele valor estabelecido, poderá servir para minimizar, pelo menos, os efeitos da ofensa sobre a vida própria do indivíduo, ou mesmo naquele ambiente de trabalho em que ele se encontra incerto. O valor a ser pago pelo ofensor ao ofendido é suficiente para diminuir os efeitos daquela ofensa? E o grau de publicidade que foi destinado à ofensa. Essa ofensa aconteceu no meio de todos os trabalhadores? Ela aconteceu em um determinado setor e poucas pessoas ficaram sabendo? Ela foi trazida à sociedade extramuros da empresa e causou danos ao ofendido em torno de toda a sua vida pessoal? É preciso que o magistrado tenha em mente o grau de publicidade que foi dado para a ofensa. Porque se essa publicidade foi tão limitada
que não ultrapassou a manifestação das partes envolvidas, tanto do ofensor quanto do ofendido, ninguém mais ficou sabendo, ou se apenas determinado número pequeno de pessoas teve conhecimento disso, ou se grande número de trabalhadores ficou sabendo da situação, ou se a própria comunidade geral, o município, o estado, o país inteiro ficou sabendo daquela ofensa através da divulgação publicitária da mesma. Tudo isso tem que ser levado em conta pelo magistrado para poder ele estabelecer um quantum indenizatório suficiente ao que pretende o ofendido em relação ao ofensor. Aqui, continuando o nosso estudo sobre o artigo 223G, chegamos ao parágrafo 1º e que causou grande celeuma no mundo jurídico brasileiro, quando o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a aplicação da tabela que havia sido trazida ao artigo 223G e, consequentemente, ao corpus da Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o parágrafo 1º, que estabelecia uma gradação com relação ao valor desta ofensa para fins de estabelecimento do montante financeiro indenizatório pelo magistrado, seria inconstitucional, porque estaria a interferir no livre pensar daquele juiz e, portanto, limitando os movimentos de pensamento pessoal dos mesmos com relação ao estabelecimento do quantum indenizatório para fins de reparação dos danos extrapatrimoniais. Foi uma ação, inclusive, que foi aforada pela Associação dos Magistrados, justamente levando em conta que aquela tabela estaria a impedir o livre convencimento do magistrado com relação aos valores a serem estabelecidos pela indenização de danos extrapatrimoniais. O Supremo Tribunal Federal acolheu esta tese e julgou que o parágrafo 1º é inconstitucional, justamente por ter trazido à lume uma retração ao direito do magistrado em estabelecer por convencimento próprio o quantum a ser destinado ao ofendido pelo ofensor para caracterizar a indenização pelo dano extrapatrimonial. Por via de consequência, o mesmo fim tem que ser aplicado ao seu parágrafo 2º, já que o parágrafo 2º faz menção expressa ao parágrafo 1º e, portanto, não poderá ser mais objeto de atuação do mesmo ante o poder decisório do juiz com relação ao estabelecimento da indenização por danos extrapatrimoniais, que agora passa a ser livre
e desimpedida. O que não quer dizer, é bom que deixemos claro, que o magistrado, ao tentar estabelecer o valor financeiro a ser pago pelo ofensor ao ofendido, não possa se valer como exemplo, como ponto de partida daquela tabela existente no artigo 223G, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. Ele pode, inclusive, utilizá-la. Ele só não tem mais a obrigação de se basear na mesma para o estabelecimento do valor indenizatório. Inclusive, ele pode entender que, pelo grau da ofensa, pela capacidade social e econômica das partes, tem que haver um valor indenizatório superior àquele que está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 223G da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, criou-se, com o julgamento da inconstitucionalidade desse parágrafo 1º pelo Supremo Tribunal Federal, uma liberdade para que o juiz estabeleça, de acordo com o seu convencimento e a sua capacidade de análise dos fatos ocorridos, no estabelecimento daqueles valores a serem pagos ao ofendido pelo ofensor. O juiz também deverá analisar que, no caso de haver uma reincidência, ou seja, uma repetição, já havia sido aquele ofensor condenado por situação pretérita com relação a esse mesmo ofendido, ou a outros ofendidos, ou a outro ofendido diverso. Se essa situação se quedar materializada, o juiz poderá elevar os valores das indenizações ao dobro, o que não quer dizer que ele está obrigatoriamente adstrito a essa determinação de dobrar a indenização no caso da reincidência. Ele pode ou não, é uma faculdade do magistrado em desenvolver ou não a dobra da indenização no caso de reincidência comprovada do ofensor com relação ao ofendido ou a outros ofendidos em situações que se trazem a lume com uma certa coincidência de atitudes e de situações que possam ter vitimado ou o próprio ofensor, ou o próprio ofendido, ou outros ofendidos pela ação deletéria daquele mesmo ofensor. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 88 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a vocês a presença nestas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através desses dois movimentos simples que vocês estarão a nos ajudar no sentido de divulgar o conhecimento aqui estudado
ao maior número de pessoas interessadas possíveis. Muito obrigado a todos.